Olá, pessoal do sétimo ano, tudo certinho? Vamos dar início aí a mais um estudo semanal. Ainda Nordeste. Hoje, a matéria de hoje, dia 22, não irá cair na PS. Mas como um contexto, não tem como desligar os assuntos, que nós já tratamos aqui. Em relação à PS, esta semana, o assunto principal é Nordeste. A dica que eu dou é dar uma olhadinha nos vídeos que já foram passados, uma boa lida na apostila, um bom estudo na apostila, junto com os vídeos que nós já conversamos. Portanto, a matéria da PS, até já foi postado no grupo, é Nordeste. No finalzinho da aula, ia talvez mais algumas dicas, alguns lembretes sobre esta prova. Mas vamos hoje. Hoje, dia 22/6, assunto Nordeste. Terminamos aí vamos tentar terminar esse capítulo. O que nós vamos discutir hoje aqui? Os avanços e os desafios do Nordeste. E neste caso, vamos aí fazer uma recapitulação do que nós já conversamos. Nós já conversamos que o Nordeste é uma região de contrastes. Nós já avisamos que o Nordeste, já conversamos que o Nordeste é formado por 9 estados. O Nordeste é subdividido em sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, cada qual tem uma característica. Então vamos trabalhar a partir daí. Do lado histórico, Nordeste é importante? Lógico que é. A questão da ocupação, a questão da primeira capital do Brasil, a questão da cana-de-açúcar, o povoamento a partir do litoral, é importantíssimo. Hoje, século XXI, ainda há traços dessa ocupação. Porque a própria Zona da Mata, que historicamente é importante, a questão da cana-de-açúcar, até hoje ainda se produz muita cana-de-açúcar, não é a região que mais produz cana hoje, porque é a região sudeste, em especial o estado de São Paulo. Mas ainda se produz muita cana-de-açúcar, como também se produz muito cacau, como também se produz muito tabaco. Isso são traços coloniais e vem aí até hoje. Traços coloniais. A questão da história até hoje. Historicamente, uma gravíssima distribuição de terras que acontece no sertão, no agreste, no meio norte, no nordeste como um todo. Até hoje é assim. As desigualdades sociais, problema seríssimo. Historicamente, hoje é assim. Portanto, quando falamos, a partir da página 31, avanços e desafios socioeconômicos do Nordeste, o que tinha e tem até hoje, e a partir de então, quais são os avanços, quais são os objetivos, o que o governo tem feito para dar uma minimizada na situação caótica de muitas regiões nordestinas. Porque estatisticamente, o Nordeste tem os piores índices sociais. De analfabetismo, de mortalidade infantil, de expectativa de vida, de desigualdade social. Mas o governo tem feito algumas coisinhas aí. É o que nós vamos discutir hoje. Os desafios, os avanços da região Nordeste. E lógico, no decorrer da aula, como nós temos feito nas últimas semanas, alguns questionamentos, algumas perguntas, para você também trabalhar na hora das atividades da semana. Atenção! Siga o relatório, siga o cronograma. Atividades devem ser enviadas. Vamos lá. Para isso, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, mas antes deixa eu diminuir essa cara feia e redonda, para vocês não sofrerem tanto assim. Vamos lá. Diminuímos um pouquinho. Valeu. Vamos capturar uma tela e vamos trabalhar com a apostila de vocês. Portanto, a partir da página número 31, os avanços e os desafios socioeconômicos do Nordeste. Então, vamos lembrar de novo que o Nordeste, historicamente falando, foi montado em cima de uma estrutura essa que tem até hoje tem traços históricos dessa ocupação do Nordeste, como, por exemplo, a prática da monocultura, a prática dessa exportação de determinados produtos. Como assim monocultura? A cana, o tabaco, o cacau, o algodão. Produtos que eram destinados a não abastecer o sertão ou o nordestino, de uma maneira geral,
mas abastecer outras regiões, inclusive do Brasil, mas principalmente da Europa, né? Essa ocupação histórica. E aí, nós temos aqui, deixa eu aumentar essa telinha aqui, para nós já começarmos a distribuir os questionamentos. Bem, primeiro questionamento de hoje. Primeira pergunta de hoje. Nós sabemos, então, que o Nordeste tem alguns problemas, correto? Primeira pergunta de hoje. Cite instituições criadas pelo Estado, que significa governo, criadas pelo Estado para incentivar o desenvolvimento do Nordeste. Primeira pergunta, então. Cite instituições criadas pelo Estado para incentivar o desenvolvimento do Nordeste. Respostas. Você tem 4, 5 instituições no mínimo aqui. Portanto, o governo acabou criando alguns estabelecimentos, algumas instituições, algumas superintendências para tentar minimizar os problemas. Infelizmente, algumas dessas instituições ficaram marcadas pelo alto índice de corrupção, pelos altos investimentos feitos por um governo que não trouxeram tantos resultados. É coisas de governo, né? Coisas de país. Parece que é uma carta meio negra que o Brasil tem aí, né? Corrupção, desvio de verba. Mas algumas instituições foram criadas para tentar resolver ou minimizar os problemas do Nordeste, como a Chesf, que é a produção do quê? De energia para o Nordeste. Criou-se um órgão específico para a produção de energia. Sem energia não há trabalho, sem energia não há atração, né? Não tem um fator locacional. A indústria não vai, o investimento não vai se não tiver energia. Então o governo criou um órgão, a companhia, para produção, para controle dessa energia. Departamento Nacional de Obras contra Secas, em 1945. Na verdade, esse órgão até foi criado em 1909. Foi remodelado em 1945 para trabalhar com as secas. Você sabe que o sertão nordestino tem gravíssimos problemas agravados pela seca. Seca, repito, não causa problema. Ela seca, lógico que causa, né? Mas a seca não causa pobreza. A pobreza é gerada por uma exploração errada. O homem explora de maneira errada e acaba gerando rico de um lado e pobre do outro. Mas a seca, ela intensifica a pobreza. Então o governo também criou um órgão para tentar controlar isso. Para trabalhar com as estiagens, talvez ali em projetos de irrigação, talvez uma agricultura melhor trabalhada, para realmente trabalhar com essa questão das estiagens. Um banco para o Nordeste. O Banco do Nordeste. Né? Tudo ações do governo. Uma outra aqui, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, chamada SUDENE. As regiões do Brasil têm superintendências. Por exemplo, a da Amazônia chama-se SUFRAMA. Mas Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Enquanto a do Nordeste é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Qual é o objetivo disso? Ajudar o Nordeste na questão dos incentivos. O que pode ser feito para ajudar o Nordeste? Portanto, o governo tem feito algumas medidas aí, tem instalado, criado alguns estabelecimentos para tentar minimizar os problemas do Nordeste. Então, essa foi a primeira pergunta. Cite instituições criadas pelo Estado para incentivar o desenvolvimento do Nordeste. O governo andou criando algumas instituições. Primeira pergunta. Vamos um pouco mais além. Grandes avanços. Já na página número 32, você tem aí uma apostila na qual reflete que o Nordeste não tem só pobreza, que o Nordeste não tem só essa desigualdade imensa, que o Nordeste não é só esse discurso que é vendido, principalmente em época de eleição, que é a região mais pobre. Lógico que tem muita pobreza, tem muita desigualdade. Só que o Nordeste também já tem traços de desenvolvimento, como um polo tecnológico em Pernambuco. Nós até já discutimos em outro momento, que é o Porto Digital, um dos mais inovadores parques tecnológicos do Brasil. Aqui na região nós temos Santa Rita do Sapucaí,
Nós temos Itajubá, nós temos Campinas, nós temos São Paulo, nós temos São José dos Campos. Mas o Nordeste também tem. Isso já é uma proposta de Estado. Incentivar também a tecnologia. Incentivar também a tecnologia. Portanto, há avanços também no Nordeste, nesse campo industrial. Não é mais aquela região, repito, marcada pela só seca, pela criação de gado. Não é só isso que tem no Nordeste. Isso são desafios que têm que ser superados. Mas dentro de um Nordeste também tem avanços. Um dos avanços é o turismo. Bem, então vamos seguir mais um pouco. Então você tem polo tecnológico. Olha o polo petroquímico, localizado a 50 km da capital baiana, polo industrial de Camaçari, petróleo, importantíssimo no mundo. O petróleo, disputado por grandes países aí na questão do Oriente Médio e tal. O Brasil hoje ele é um bom produtor de petróleo. Até porque o Brasil tem bons campos de petróleo, até pelas grandes descobertas que a Petrobras fez. Lógico que não está entre os 5, nem entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Mas algumas regiões do Brasil têm petróleo. Lógico que hoje a maior extração de petróleo é no Sudeste. Mas no Nordeste também tem extração de petróleo. Isso acaba atraindo investimento, refinarias, indústrias que vão em busca dessa matéria-prima. Isso é importante. A construção de portos, o Estado, o porto no Ceará. Mas para exportar o quê? Produtos produzidos no Nordeste para que sejam distribuídos para o restante do Brasil e, por que não, pelo mundo. Não é? Porque trazer um produto para Santos, trazer um produto para Vitória, para aí sim ser exportado, não, né? Então, isso aí tudo permite que o Nordeste também consiga exportar os seus produtos para outras regiões do Brasil e para o mundo, né? Diminui custo, aumenta essa freguesia. Então, tudo isso é Nordeste. Portanto, o Nordeste tem avanços. Aí, você tem um questionamento aqui, já fiz uma pergunta, né? A pergunta minha foi: cite instituições criadas pelo Estado para incentivar o desenvolvimento do Nordeste. Mas vamos lembrar que aqui tem um lembrete legal, ó. O Nordeste também tem sido uma região inovadora da América Latina quando o assunto é a utilização de energia renovável. O Nordeste tem um grande potencial para a produção de energia eólica. Vento. Muito importante. Ali venta muito, né? A região litorânea do Brasil venta muito, e principalmente ali no Nordeste, que é uma área de convergência de ventos. Uma ótima alternativa para o futuro, já que o mundo briga por energia e principalmente energia renovável. Olha o potencial que há ali na região. Produção de energia renovável, vento. Bem, aqui você tem uma perguntinha, tá? Que eu não vou exigir por enquanto, não é um dos questionamentos que eu estou fazendo aqui. No vídeo eu citei apenas um questionamento. Bem, aqui fala sobre turismo. Aqui fala sobre o PIB nordestino. O PIB nordestino, né? O PIB nordestino, lógico, comparando com outras regiões, ele é um pouco menor que o Sudeste, é óbvio. Mas crescimento do PIB nordestino em relação ao do Brasil. Né? Brasil e tal, Nordeste. O PIB nordestino está crescendo. Aí você compara o Nordeste. Enquanto o PIB do Brasil cresce 3,6%, o do Nordeste cresce 4,4%. Se você for comparar ano após ano, em 2002 até 2010 e de 90 até 2010, o PIB nordestino cresceu mais do que o Brasil. Prova, então, que estão indo investimentos para o Nordeste. As indústrias acabaram encontrando o Nordeste, porque o Estado também andou fazendo algumas obras. Mas, ainda assim, os desafios continuam. Lógico, então, que o Nordeste é uma região que hoje até cresce mais do que a média do Brasil, mas, mesmo assim, os desafios continuam. E nesses desafios continuam, agora vem a minha segunda pergunta de hoje. Meu segundo questionamento é: apesar do Nordeste estar crescendo, então vai lá meu segundo questionamento. Quais são os principais desafios
a serem vencidos no Nordeste. Quais são os principais desafios a serem vencidos no Nordeste? Quais são esses desafios que têm que ser vencidos? Vamos citar alguns. A redução da pobreza, a redução dessa desigualdade social que é monstro, a melhoria do nível educacional, da formação profissional. São alguns dos desafios encontrados ali no Nordeste que têm que ser superados. Ah, mas o Nordeste cresceu economicamente, tá? E socialmente? Será que realmente ele está avançando no mesmo ritmo? Então, segunda pergunta de hoje, quais são os principais desafios a serem vencidos no Nordeste? Quais são os principais desafios? Como o Brasil, né? O Brasil tem inúmeros desafios, mas no Nordeste a situação é caótica. Ela tem que melhorar. Olha o analfabetismo. Olha o analfabetismo. Enquanto no Brasil, vamos comparar, é 7% de analfabetos e caiu para 7,2%, caiu para 7%, portanto a variação, né, diminuiu. Olha o Nordeste, 4,8% para 14,8% para 14,5%. É muita gente analfabeta. O analfabetismo, ele limita o progresso social. Você está numa educação, você está num bom sistema de ensino para que você se diferencie. Porque a educação, ela abre fronteiras, ela abre porteiras. A educação é a mola propulsora para o desenvolvimento. O cidadão se torna crítico. O cidadão vai ali, né, não só melhorar ele como pessoa, mas também melhorar toda uma comunidade. Mas aí você olha o Nordeste com altíssimos índices de analfabetismo. Gravíssimo isso. Isso é um desafio. Portanto, meu segundo questionamento, quais são os principais desafios a serem vencidos no Nordeste? Neste parágrafo. Aqui você tem algo destacado em azul, que são essas bolsas, essas ajudas que o governo acaba fazendo, que também é necessário. Essas bolsas, né, Bolsa Assistência, Bolsa Família, isso é necessário. Lógico que o governo também tem que ser mais atuante em fazer aquela pessoa não precisar mais daquela assistência, que ela consiga, né, sair desse estigma que é a pobreza, que é a doença, né, que é essa coisa cancerígena que tem no Brasil, que é a desigualdade social. Ajudas do governo são essenciais, mas é fundamental também o Estado agir para que ele saia daquela situação. Isso é um desafio. Portanto, inúmeros desafios. Redução da pobreza, da desigualdade, da melhoria do nível educacional e da formação profissional. Então, o Nordeste tem os piores índices. Olha a coleta de esgoto. Vamos comparar, né? Olha a coleta de esgoto. Você tem na página 34. Sudeste, 89%. Né? 89% de coleta. E o Nordeste, 44%. Complicadíssimo, né? Nós estamos indo aí para uma indústria 4.0, globalização, tecnologia, internet, infovias, aulas à distância, como nós estamos fazendo aqui, mas grande parte do nordestino nem sonha com isso, sonha com saneamento, sonha com água encanada, com coleta de esgoto. É também, por que não, um desafio. Aqui você tem um Saiba Mais, né? Você tem um Para Ir Além, que deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bahia foi o estado do Nordeste que mais recebeu estrangeiros em 2017. E agora vem o meu terceiro questionamento de hoje. O meu terceiro questionamento são essas duas perguntas aqui. Então a terceira pergunta é você responder para mim a página 35. Responder para mim a página 35. Ou você responde nessa folhinha que nós passamos na outra aula, né? Ou você responde aí e me tira uma foto. Terceiro questionamento. Qual é a importância da atividade turística para a economia do Nordeste? É importante porque isso aí representa quase 4% do PIB. Importantíssimo. É dinheiro, né? Turismo. Aproveitando as belezas naturais do Nordeste.
turismo, alguns chamam de a indústria do turismo, apesar de não ser uma indústria, movimenta muito dinheiro, rede hoteleira. E, infelizmente, devido a essa situação que o Brasil enfrenta, o mundo enfrenta, o turismo é um dos setores que mais sofre. Com rede de hotéis, né, voos e tal. Mas, quem sabe, nós nos recuperemos logo, né? Se assim também Deus dá uma colaborada, né? Qual é a importância da atividade turística para a economia do Nordeste? Repito, importantíssimo. 3, quase, vamos arredondar para 4%. 4% do PIB nordestino, da riqueza do Nordeste, refere-se a turismo. Por isso que o turismo é importante, porque movimenta muito dinheiro. E uma outra pergunta, que fatores podem ser destacados como determinantes para o fluxo de turistas na região Nordeste? Por que será, hein, que tem tanta gente indo para o Nordeste? Seriam as belezas naturais? Seriam as estruturas oferecidas? Seria essa propaganda feita pelo Estado, pelo governo? E aí? Por que será que tem tanta gente indo para o Nordeste? Será que não poderia ser problemas em outras regiões? Ou será que simplesmente descobriram o Nordeste? As belezas naturais, a rede hoteleira, a infraestrutura. E aí, para você, grande cidadão aí do 8º ano, do 7º ano do Máximos, quais os fatores que podem ser destacados como determinantes para esse fluxo de pessoas ir para o Nordeste? Portanto, aí tem o meu terceiro questionamento de hoje. Meu terceiro questionamento é você responder essas duas questões aqui. A primeira pergunta de hoje foi: cite instituições criadas pelo Estado para incentivar o desenvolvimento do Nordeste. A minha segunda pergunta foi: quais são os principais desafios a serem vencidos no Nordeste? Meu terceiro questionamento de hoje são essas duas perguntas aqui. E para encerrar, pessoal, vem aqui as atividades. Mas antes de atividades, já vou lhe falar qual é o quarto questionamento. O meu quarto questionamento é: pesquise. O que é a indústria da seca no Nordeste? Quarta pergunta: o que é a indústria da seca no Nordeste? Quarto questionamento. Portanto, hoje fizemos 4 questionamentos. E essa quarta pergunta minha é: lembrando que o terceiro questionamento são 2 perguntinhas que estão aí na apostila. Mas o meu quarto questionamento é: quarto, o que é a pesquise? Quarto questionamento, pesquise. O que é a indústria da seca no Nordeste? Tá? Esse é o meu quarto questionamento. Bem, deixa eu reduzir aqui minha tela. Deixa eu tirar essa captura de tela. Vamos voltar essa cara redonda e horrorosa aqui. Pessoal, então, fechamos essa aula de hoje. Mas agora algumas dicas de prova para a PS semanal. PS semanal, assunto Nordeste. Já disse aí no grupo, as páginas, volta um pouco aí as mensagens, as páginas que serão cobradas na apostila. É fundamental você ter essa noção básica de Nordeste. Como os estados, como as sub-regiões, as diferenças entre essas sub-regiões, essa questão histórica, aquele lance da cana, né? A importância da cana-de-açúcar, as características desse cultivo cana-de-açúcar. Então eu lhe recomendo o seguinte, para a PS de Geografia: assista às aulas anteriores, dá uma olhadinha nas atividades que foram passadas, e se você assistir um pouquinho essas aulas anteriores e dá uma boa lida na apostila e dá uma olhadinha nas atividades que foram postadas, lhe garanto uma ótima nota na PS. Isso eu lhe garanto. Ok? Pessoal, fiquem com Deus. Daqui a pouco, lá na aba atividades, vai ter uma atividade aí para você, vai liberar a atividade daqui a pouquinho. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima semana.
Bom estudo a todos. Que Deus nos ajude.